Eu só Não, é que eu corto todo mundo pra falar. Azar? Esse aí que é o meu problema. Eu vou tentar me controlar nesse episódio Capaz, aí. pode falar depois. Não vou falar. Pode falar, João. Ele vai falar do mesmo jeito. Porque corta muito? Eu vou falar. Hã? Não, João. Não, mas Pior assim... que os caras me cortaram no último ali. Me cortaram. Foi preciso, né? No do filme lá eu falei que não ia falar nada, os caras e acabei falando. Eu não sabia nada de filme, né? Eu comecei a contar Aí tudo começou a filme, falar de anime, né? de anime, filme, anime, Não, tudo. mas quando a gente fala do João, a questão é que o João começa um assunto Aham. sem saber onde que ele vai dar. Aí ele vai tentando... Tu começa o assunto, daí não tem a conclusão. Não tem a conclusão. Não, Aí ele vai é. tentando desenrolar no meio do caminho, É. aí acaba ficando 6 minutos do João tentando chegar a algum lugar. E eu repito muito, né? Então eu costumo de repetir muitas coisas também. Aí... Repetitivo. Daí um dos meus problemas também é, digamos assim, vocês estão falando uma coisa e eu me lembro de outra coisa. Daí eu quero contar o que eu me lembro, sabe? Aí ele Porque é volta ao assunto passageiro. anterior. Que é passageiro. E a última coisa que tá me acontecendo é ter TDAH. TDAH também. Eu tô falando contigo assim normal, do nada me dá um branco e não falo mais E não, nada. esquece, né, as coisas. E esqueço. E eu tô seguindo uma linha de raciocínio muito boa, muito foda, que vai ser muito criativa. Aí Mas do ele acaba nada- esquecendo. E daí me do dá uma ponto esquece principal. não clarão. Eu fico pensando o que eu posso falar. Daí nisso aí que eu começo a enrolar. Ô, mas vocês têm que ter... Cara, vocês têm que ter esboço. Pega, tipo, antes de começar o podcast, vai lá, tudo que vocês pensam, escreve, deixa uma folhinha assim, ó, na frente de vocês. Pior que nós Não? fizemos isso aí no primeiro, né? Sim, tu fez no Nós tínhamos um primeiro. papirozinho Tem- de perguntas. Tem que fazer, cara. E daí fica melhor pra vocês, fica melhor pro convidado. Daí depois a gente descobriu que quem é bom faz ao vivo. Aí ele descobriu que o João enrola. Ele vai estar desenrolando assim, né? Daí que nem durante uma conversa. Isso aqui é uma conversa normal, né? Esse Divisão de é o foco, é conhecimentos. pro cara conversar normalmente. Não ser entrevista, né? Ou debate. Uhum. Senão a gente fazia divisão o de conhecimento. Fazia o Roda Viva do Tô ligado. Danilo Gentil. Conhecimento. Porque a gente podia fazer um episódio desse, né? Roda Viva. Extra, Botar alguém Roda no meio e atacar a pessoa. Não, deixa eu perguntas. Né? Chama o Mateu, cara, e azar. Tu não acredita nisso por quê? Porque eu não consigo ver. Daí o cara assopra tua mão, daí o cara assopra a mão, daí tá, tu conseguiu ver o vento? Não, mas você sentiu? Senti. Tá os dois discutindo na barraca, não sei se já viram. Já vi. Mas por que você não acredita? Porque Deus não existe. Se Deus existisse, teria peixe na África. Por que tu não multiplica o peixe que tem na África? Por que existe fome na África? Porque não tem peixe. Como é que ele vai multiplicar? Não tem se peixe não pra tem Deus peixe multiplicar. pra multiplicar. Indignado, né, cara? Debate cristão versus ateu na barraca, cara. Esse vídeo é sensacional. É que não tem peixe na África pra Deus multiplicar. Multiplicar se não tem. Mas a gente conversou já, né? Conversamos, já deu deu- risada, já deu- né? Já deu aquele momento Mas de a gente distração, precisa da né? apresentação. Nome, onde é que trabalha. O que faz a vida. É. O que faz a vida do De passado. onde Eu vem? olho pra uma câmera. Pode olhar pra aquela ou pra aquela lá. Aquela lá vai ser a É. tua. Aquela é minha. Ela vai ficar Isso, é. focada em mim. Tô mais centralizado em você. De onde vem, do que se alimenta. Globo Repórter. Bom, basicamente sou Yuri Simões Vasquiniski, né? O último nome é mais Eu complicado. nunca consegui pronunciar. É Vasquiniski. Também não. Cara, Vasquiniski. olha, esse nome tem uma curiosidade. Depois, se quiserem, que eu comento sobre ela. É poucas pessoas no planeta Terra têm esse nome aí. Eu sou natural de Palmeiras das Missões. Nasci lá. Porém, agora estou em Cruz Alta, devido ao meu serviço lá, né? Terceiro sargento do Exército Brasileiro. Vocês me conhecem de lá, né? E também sou casado com Taimile Santini, minha esposa. A gente casou ano passado. Sou gaúcho, colorado, graças a Deus o Inter teve um título esse ano, né? Por 9 anos na sofrência. E também sou cristão. Temos aí para conversar com vocês. Já agradeço ao convite. Que eu puder compartilhar hoje com vocês sobre conhecimento que eu tenho, assim. Meu conhecimento não é o maior de todos, mas eu creio que alguma coisa eu tenho para acrescentar e para compartilhar com vocês aí. É isso aí. Isso aí é Show de muito bola. bacana aí. Eu normalmente eu começaria fazendo uma pergunta, alguma coisa, mas nesse episódio eu decidi ficar um pouco mais quieto. É. Eu vou por Ah. conta de muitos haters do próprio podcast Cara aqui, reclamando. tanto o Adão como o Pedroso ali estavam falando que eu não calava a boca. Inimigo da Eu vou árvore do teu tentar lado. ficar um pouco quieto ali, mas no momento que eu sentir que devo falar alguma coisa, eu vou falar. Se sentir tocado. Cara, eu também, eu vou falar, vou até fazer perguntas, né? Porque eu tô nesse caminho faz um pouco tempo, né? Me batizei fazem 23 dias hoje que eu me batizei. Então eu tô aprendendo, tô agora nessa caminhada, aprendendo mais, né? Estudando mais sobre a Bíblia, sobre as escrituras, né? Então eu vou mais fazer perguntas do que falar, porque eu ainda tenho um conhecimento muito pouco, né? Muito Legal. pequeno, né? Então, Por que a gente convidou o Yuri? Qual que foi? De onde é que surgiu? Yuri, vamos convidar. Sargento Yuri. Tá, vamos Surgiu de falar. uma conversa essa é assim. interessante. Surgiu uma conversa assim. Quem que tem uma personalidade forte? Que a gente olha pra pessoa e vê, aquela pessoa tem uma personalidade. Ela não se corrompe fácil. Porque querendo ou não, quando a gente tá num ambiente exército,
é muito fácil a gente se corromper com o que tá Muito na fácil volta. mesmo. Tem muita influência negativa, ou da gente ficar de bobeira. Então saiu outros nomes, né, sabe? A gente falou do Cabo Tavares, por exemplo, que tem uma personalidade forte. A gente falou do Yuri, ou de outro, o Carvalho. E só que essas pessoas, elas têm alguma coisa em particular, né? Elas têm Difere uma da outra. tem assim, 3 pessoas, têm virtudes e valores, têm uma postura bacana que a gente olha assim, e são 3 pessoas que são cristãs, né? Então a gente olha assim e pensa, ó, o que elas têm de semelhante assim? Por que elas são diferentes? Aí a gente começou esse pessoal. E quando foi falar, né, o João acho que falou, fez todo esse intermédio, todo esse contato, quando falou, Sargento Yuri, quer vir, quer participar? Falou que tá disposto. Aí ele falou, não, então tá aí, é esse tipo de gente que a gente precisa. Que queira, vem aí, troca uma ideia bacana. Não precisa ser mais conhecedor do... Assim, Com certeza. Sou formado em tal coisa. Não preciso. Tendo um papo bacana, tendo uma conversa, uma interação. E foi que nem o que nós decidimos, né? Desculpa falar. Já? Quanto tempo? Mas já falando, já falando. Não, aí no nosso ponto de vista, assim, o Sargento Yuri ali, ele tem um ponto de vista muito forte. Ponto de vista E forte. daí nós falamos da situação do próximo assunto do podcast, que é sobre virtudes e valores, né? Isso. E o ponto de vista dele eu acredito que seja muito forte, porque uma vez, tenho por experiência, uma vez nós fizemos uma viagem pra Porto Alegre, né? Eu lembro dessa viagem. Dessa viagem. Cara, não é falando mal, né? Mas ele voltou, tipo, umas 4 horas falando ali de religião, a gente discutindo ali sobre religião. Foi um papo bacana, maneiro, foi uma divisão de conhecimento, né? E eu notei ali, cara, que ele conhece bastante coisa. Tanto que até vou perguntar, como foi que surgiu todo esse conhecimento aí? Onde é que foi o ponto inicial? Foi tipo, por conta própria, influência de alguém? Desde berço. Desde berço, família, foi amigos que te influenciaram a buscar esse conhecimento, a criar esse valor, essa virtude? Como foi? Tá, basicamente quando eu fui criado na igreja, desde novo ali, minha mãe e minha avó sempre levaram eu na escola bíblica dominical, né? Vocês devem conhecer, acontecia nos domingos. E desde criança eu era acostumado a ir na igreja, ir no sábado, ir no domingo. E de início eu comecei a ter conhecimento básico. As histórias bíblicas, a história sobre Davi e Golias, a história de Moisés, o Êxodo, a história de Jesus, por que Jesus morreu, dos apóstolos, de todos os profetas. Apenas história, conhecer a história. E sempre que eu criei ali na igreja, indo na escola bíblica dominical, por exemplo. Porém, teve um período da minha vida, em 2017, que eu meio que saí da igreja. Tive um período afastado, assim, acabei mudando de escola e acabei sendo muito influenciado por colegas. Comecei a ir em festa e tudo mais, e meio que me desliguei ali um pouco da religião, um pouco sobre Deus. E parando para pensar hoje, eu vejo que antes eu só fazia tudo que eu fazia na igreja por conta da minha mãe, por causa da minha avó, ia por causa dos amigos, mas eu sempre não tinha um sentimento mais profundo. É mais influência, né? Era mais influência. E eu sempre fui um garoto curioso, sempre quis saber mais. E por conta disso eu aprendi muita coisa nesse período. Porém, como eu disse, não era algo profundo. Era algo raso ali, entendi. Então, em 2017, acabei meio que saindo da igreja, fiquei um ano ali meio que afastado. Daí, teve um período de 2018. Eu sempre, todo início do ano ali, na época do carnaval, tem os retiros. Vocês sabem, né? Retiro da igreja. Cara, sempre eu ia todos os anos no retiro. Mas chegou aquele ano no retiro, tinha meio que uma festa, meus amigos estavam marcando de ir, e eu queria ir. E o retiro tava bem no período ali. No mesmo dia, né? Cara, eu não queria ir no retiro. Cara, eu já não tô indo na igreja, eu não quero ir no retiro. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito cristã. A cara ficou me incentivando. Eu lembro que ela chorava pra mim. Ela falou, filho, eu vou pagar pra você, vai lá, vai ser melhor. Daí no fim eu acabei só indo pra não entristecer a minha mãe. Não foi tipo o interesse de, eu quero ir lá, quero ter um momento especial com Deus, mas não, era somente pra cumprir ali o que a minha mãe queria, no caso. Daí no fim eu acabei indo, e daí nesse retiro, mais pra frente, se vocês quiserem que eu comente, eu tive um encontro com Deus. Um encontro muito profundo, assim, e a gente pode comentar mais também sobre isso daí, um encontro espiritual, como podemos dizer, né, que a gente vai comentar mais pra frente. E daí a partir daquele dia minha vida mudou drasticamente, entendeu? Eu já não tava mais apenas conhecendo Deus, assim, através da palavra, eu digo, aquela coisa rasa, mas eu estava conhecendo Deus mais profundamente. E a partir de 2018, eu quis, assim, fazer uma busca mais intensa, uma busca mais profunda sobre Deus. Daí eu comecei a estudar, comecei a assistir mais pregação, comecei a acompanhar teólogos, de entender por que um diz uma coisa, outro diz outra, por que o Antigo Testamento é tão importante para o Novo, por que tem essa divisão de livros, por que existem os profetas, por que existem os apóstolos. E daí com isso, acabei me aprofundando mais.
Daí também, não somente na parte da religião, a parte ali da Bíblia, eu comecei a buscar mais também para comentar com os outros. E daí quando eu vou comentar com os outros, eu sempre tenho que ver qual que é a religião dele, no que ele acredita, quais são as convicções dele. E daí com isso, com o tempo, eu acabei desenvolvendo mais esse conhecimento. E daí, hoje em dia, cara, quando vocês falaram ali, cara, eu fiquei 4 horas falando com o João, porque eu gosto. Sim. Às vezes, assim, às vezes em momentos curtos eu não vou falar. Vou ficar ali quieto, mas se tiver oportunidade eu falo. Mas, cara, quando eu tenho uma oportunidade, pô, eu vou viajar com um cara 4 horas. Eu tenho que falar. Em algum momento ou outro. Eu tenho que conversar. Eu preciso saber, assim, o que ele acredita, qual é a convicção dele, por que ele tem essa religião e não essa. E daí, com base nisso daí, com o tempo, com a curiosidade, acabei desenvolvendo meu conhecimento. Legal. Isso. Não, pior que nós desenvolvemos uma conversa muito boa ali, né? Bah, foi eu boa nem me mesmo. lembro como é que foi que nós começamos a conversar sobre... Que nós chegamos naquele assunto. Você me deixou uma brecha, eu... O cara não perde, né? Não O cara perde. não perde. Não, Exatamente. foi um debate muito interessante. Nós estávamos discutindo alguma coisa sobre meta, futuro, como é que nós estabelecemos assim, alguma coisa, sonhos, como é que vamos de atrás. Que nem até mesmo virtude, valores ali, de que forma que nós criamos, de que forma que nós cultivamos. Foi uma conversa por aí que estava muito interessante, né? E até bacana aí vindo trazer ali agora. E agora tem uma outra pergunta. Eu acho que tanto eu como o Adão e o Pedroso ficamos curiosos sobre esse encontro espiritual que tu teve com Deus, que discutiu no retiro aí. E se quiser contar um pouco como foi Com e certeza. por que isso mudou tua vida. Com Por certeza. quê? Basicamente, como eu disse, né? Minha mãe queria muito que eu fosse, acabei indo. E assim, eu fui sem pretensão nenhuma. Eu fui, vou vir aqui, vou... E eu gostava de divertir, gostava das provas que tinha, das provas bíblicas e tudo mais, de estar lá na comunhão, né, como a gente diz, com os amigos. E basicamente isso eu gostava. Mas quando se tratava do culto, da parte espiritual, eu não tinha pretensão nenhuma. E eu nem entendia muito bem. Daí eu lembro, cara, que não precisou ser o 3º culto, o 4º culto, foi o primeiro culto no primeiro dia. Foi 4 dias de retiro no primeiro dia mesmo. Eu lembro que eu tava lá no culto, e eu sou de uma igreja protestante, eu sou de uma igreja pentecostal, né? E daí a gente tem aquele momento no culto onde, depois da palavra, a palavra quando ela fala conosco, depois a gente vai pro momento do apelo, que daí a gente vai ver quem vai aceitar Cristo, quem vai entregar a vida a Cristo, quem vai entregar os pecados diante de Cristo, né? E daí chegou o momento depois do culto que teve louvores e tudo mais, que a gente fez esse apelo. E daí o pessoal lá, eu lembro até hoje, quem tava pregando lá, ele tava pregando e perguntando quem queria aceitar Jesus e quem queria ter o Espírito Santo. E na nossa religião, no caso no pentecostalismo, a gente tem muito a questão de ser batizado com o Espírito Santo, que é a partir do momento que o Espírito Santo ele vai entrar na nossa vida, o Espírito Santo está sobre nós. No Antigo Testamento a gente vê o Espírito Santo sobre as pessoas, e ele estava com alguns profetas. E daí a gente vai ver no Novo Testamento, depois de Atos lá, que o Espírito Santo não estaria mais sobre as pessoas, mas também aqueles que fossem batizados com o Espírito Santo, teria o Espírito Santo dentro delas, com elas. E eu sei que naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo, porque eu lembro que eu via todo mundo chorando, todo mundo lá entregando a vida a Deus. E, cara, e começou a me dar uma vontade daquilo. Eu lembro que a palavra do culto tinha falado muito comigo, que era sobre arrependimento, sobre renúncia, e ficou tocando muito forte em mim aquilo lá. E eu lembro que eu não conseguia chegar naquele sentimento que as pessoas estavam chegando. E na minha inocência eu queria que fosse um sentimento. E não era mais do que um sentimento, era Deus, era o Espírito Santo agindo tanto na vida daquelas pessoas quanto na minha. E eu não sabia o que fazer. E eu lembro que chegou um irmão lá que era obreiro, que eu tenho muito carinho por ele, e ele chegou e me abraçou. Ele chegou do meu lado. E daí ele disse até hoje que Deus meio que mostrou pra ele naquele momento que ele via eu como tipo um passarinho querendo falar e querendo voar, sabe? Já viu o passarinho quando vai sair do ninho, ele quer voar, assim, não consegue. E ele viu eu naquele momento. E eu queria voar, eu queria algo maior, queria coisas maiores. E ele disse que escutava lá, e ele foi orando, ele disse que estava orando por mim, intercedendo, como a gente fala, estava intercedendo por mim. E eu lembro que chegou um momento que me deu, assim, uma fraqueza nas pernas muito grande. E eu só via me atirando no chão, ficando de joelhos no chão, com a cara no chão, e me veio um sentimento muito forte. E daí é um sentimento que eu nunca tinha sentido na vida. Não era um arrepio, não era, eu tô quente, ou algo tipo, não, era um sentimento maravilhoso. Parecia que algo estava saindo dentro de mim, algo ruim, e estava entrando algo bom ali. E por fim eu lembro que chegou o pastor, que estava pregando aquele dia, o pregador, né? Ele chegou, ele afastou o microfone, ele se ajoelhou, e ele falou no meu ouvido, ele me entregou uma profecia. E até ele me disse que eu tive um livramento.
E daí isso eu digo, independente se as pessoas não acreditam, ou se são adeptas ou não à profecia, ou ao livramento, mas eu lembro até hoje que ele falou assim que Deus estava me livrando de um acidente da coluna, acidente das costas. E ele estava me dando, que o Espírito Santo estaria a partir daquele dia comigo. E eu lembro que ele passou a mão nas minhas costas, e isso daí não é psicologia, não é nada, não é coisa do teu corpo. Ele só passou assim a mão nas minhas costas. E eu lembro que uma coisa, tipo, parecia que era uma bola. Uma coisa muito, muito pesada, muito ruim, tava saindo de cima da minha coluna, indo até debaixo da minha coluna e saía. Ele só passou assim a mão e falou que tava me livrando. E eu lembro que ele saiu assim, cara, eu não parava de chorar. Eu não parava de chorar, de soluçar, e era um momento muito bom. E a partir daquele dia, daquele momento, eu vi que, tipo, eu não podia ser mais a mesma pessoa. Que eu experimentei algo que eu precisava experimentar em outros momentos. Eu conheci um Deus que eu precisava conhecer mais, entendeu? Não sabia que Deus existia, você conheceu Deus. Eu conhecia Deus. É igual o Jó diz no final do livro dele, que antes ele só conhecia Deus. Eu ouvi falar. Mas quando experimenta de Deus... Mas quando experimenta de Deus é algo totalmente diferente. E daí quando eu tive essa experiência, eu falei assim, cara, eu não posso viver aquele raso. Eu tenho que ter água em águas mais profundas, como a gente diz. E a partir disso, cara, eu acho que foi o maior marco da minha vida. E daquele dia eu aceitei a Cristo. E a nossa confissão de fé, de aceitar Cristo, é a melhor coisa que vai acontecer na tua vida, isso daí. E depois, obviamente, veio o batismo nas águas e tudo mais, mas isso daí é mais conversa pra frente. Eu fiquei curioso em relação de um momento aí. Você comentou no começo ali que trocou a festa pelo retiro, né? Sim. E agora deixa eu te perguntar uma curiosidade que me deu. Esses teus amigos aí da festa, conversam contigo até hoje? Não conversam, se afastaram? Como é que foi a reação deles quando é que você comentou assim, gurizada, foi mal, não vou conseguir ir na festa aí que vocês querem ir, porque eu vou num retiro de igreja. Como é que foi a reação deles? Meu, eu sei que na época, eles só... não, beleza, faz o que quiser da vida, né, 12 por 8. Mas eu lembro que, cara, eu não fui naquela festa, daí o carnaval era antes de voltar às aulas, né? E daí, tipo, quando eu voltei, cara, eu já, tipo, meio que quebrei a amizade. Tipo, já meio que, não são pessoas boas pra mim, né? Ali na igreja eu sei que tem pessoas que irão edificar mais a minha vida, né? Meio já comecei a me afastar deles. E daí eu lembro que quando voltou às aulas, cara, um ano era uma coisa. E era o primeiro ano que eu estive naquela escola, foi 2017, foi o ano que eu tava indo na festa, as pessoas me conheciam de uma forma. Não me conheciam como cristão. E daí no outro ano, depois do carnaval, cara, tipo, totalmente diferente. Uma das coisas que o cara não pode ter medo é disso, né? Da mudança. Da mudança. Mas o que vão falar de mim? Eu mudei completamente. Cara, não. Sim. Muda. Sai da roda dos escarnecedores. Para de se embebedar com eles, né? E, cara, vai ser tudo diferente. Quando você aceita, você precisa mudar. Se não houve mudança, não houve aceitação. É verdade. É que vem muito isso daí, vem a questão dos frutos. Quando a gente aceita a Cristo, tipo, a gente já não é mais aquela mesma pessoa. A gente é outra pessoa e a gente vai produzir frutos bons. E mesmo que esses frutos que a gente vai produzir, as pessoas apontam o dedo e falam, pô, não sei, o crentezão agora. Daí começaram a me chamar de, como que é, o pastorzinho. Aí ele virou pastorzinho agora e tudo mais. Cara, e eu nem dava bola pra aquilo, entendeu? E daí, como tu falou, onde estão esses caras hoje? Meu, desses amigos, ó, eu tenho um amigo que ele foi preso. Acho que hoje ele tá preso ainda. Tem outros 2 amigos que eu nem sei mais o que eles fazem da vida. Um começou a se envolver com droga. Daí tem uns 2 ali, pô, hoje são formados e tudo mais, mas não seguem a mesma... Não tem os mesmos segmentos que eu, no caso. Tipo, na fé, na igreja e tudo mais. Resumidamente, esses amigos, assim, eu creio que a longo prazo não iriam me edificar. Tanto quanto amigos que eu encontrei durante a caminhada de cristão. E quanto eles me edificaram. E isso é algo que acontece, né? É quase uma lógica. Quando a gente conversou com o Cabo Tassotti, o que aconteceu? Ele falou que da mesma forma, no momento que ele começou a aceitar Cristo, começou a mudar a vida dele, o jeito dele caminhar, pessoas ficaram. Pessoas, quando ele esperava que estivessem ao lado dele, no momento de maior dificuldade dele, não estavam do lado dele. Então é quase uma lógica. É uma lógica. E não é 1, 2 casos. Se for perguntar para outra pessoa, essa pergunta que tu fez, tu fazer para outra pessoa que mudou de vida em algum momento, ela, não, eu não sei onde é que tá essas pessoas. Não, eu falei isso aí porque... É exatamente isso daí. Porque eu acredito que... Eu gosto de pensar que esse momento na nossa vida, que ele teve na vida dele, o Adão talvez teve, o Pedroso talvez esteja tendo agora, né? Sim. Gosto de pensar que ele esteja tendo agora. É um momento onde a gente se encontra. Tipo, a gente se encontra nós mesmos, sabe? Tipo, no momento de fé, independente, tipo... No momento de fé, momento de carreira, momento de serviço, naquele momento que a gente senta a bunda na cadeira e começa a pensar, o que eu tô fazendo? O que eu quero? O que eu quero atingir? Qual que é o meu caminho? Qual é o meu lugar na terra? O que eu tenho que fazer?
Eu gosto de pensar que esse momento é o que a gente se encontra. A gente encontra um norte. Cara, tem uma identidade, né? Pelo que eu tô sendo a própria conhecido, né? identidade. Pelo que a gente falou do Yuri. Por que a gente conhece o Yuri? O cara de virtudes, valores, tem uma postura. Imagina o cara, pelo que tu conhece o Yuri? Não só aprontava lá. Era o cara que exato. mentia, era o cara que, quando pudesse se aproveitar de alguém, eu pisava em cima, era o cara que tava lá. O que tu quer ser conhecido? E quando a gente fala, né? Tu se encontra. Quando a gente fala, traz pro lado cristão, pro lado bíblico, o nosso eu morre naquele momento. Morre. É o velho homem, né? O velho homem morre e Cristo passa a viver em nós, uma nova criatura. Se antes uma pessoa mal, agora filho de Cristo, filho de Deus, né? Muda, é um momento de mudança. É um momento de muita mudança. Mas eu perguntei isso por quê? Porque assim, isso aí aconteceu comigo, né? Tipo, Sim. essa reviravolta, essa mudança aí aconteceu comigo. Mudei meu ciclo de amizade, tanto que falei ali. E eu acho que isso aí foi muito necessário, né? Porque querendo ou não, a gente acaba se encontrando e eu acabei encontrando meu norte, né? O que é que eu quero seguir? O que eu quero fazer? Pra mim, parecia que girou a chave, né? E nem cada vez que eu encontrava um desafio na minha vida ali, algo que me impedia, girava uma chave na minha cabeça e falava assim, pera aí, eu tenho que mudar, sabe? Todo problema que eu enfrentava, porque assim, eu acredito que eu sou uma pessoa que enfrentou muito problema. Sim. Tanto, garanto que não seja só eu, né? Mas que com esses problemas que me vieram, eu sempre girava a chave e procurava mudança, né? Precisava me encontrar, né? E eu acredito, que nem perguntei ali, porque mudou meu ciclo de amizade, mudou tanto as pessoas que estão do meu lado, tudo que eu escuto, tudo que eu absorvo, tudo que... Será que aquilo ali tá me falando pro meu bem? Tá me edificando ou não? Tá me edificando ou não? Vai me agregar ou não? Sim. Tá, que nem... Dá o exemplo do próprio podcast que nós gravamos. Quantas pessoas olham isso aqui, dão risada a gente, falam mal, olham só pra dar risada? Quantas pessoas, assim, olham o podcast buscando aprender, se desenvolver, um conhecimento que nós temos, sabe? Eu sei que nós não somos ninguém pra dar um conhecimento bom, adequado pra uma pessoa, né? Mas nós criamos valores, enfrentamos coisas assim que nem tanto da religião ali, né? Que podemos falar pra uma pessoa e eu tenho certeza que esse vídeo vai pra pessoa que precisa ouvir. Com certeza. E eu sei, assim, eu acredito, né? Tanto, não é só eu, como o nosso podcast em si, ele é algo que se 10 pessoas tá olhando e nós puder ajudar uma pessoa, o nosso trabalho já tá sendo feito, sabe? Mas quem tá mais aprendendo aqui, cara, de fato, é eu, é o João, é o Yuri. Essa troca, ela traz muito aprendizado, né? Cara, e como tu Compartilhamento. disse, né? Com toda A razão. gente não é professor, mas a gente fala de experiências de vida, né? Então, alguém pode ver, tá passando por algo parecido, né? E pode ter uma luz, né? Então, Ou, digamos assim, tá sentado na nossa frente que um terceiro sargento do Exército Brasileiro. É temporário, né? Temporário. Será que tem alguém olhando esse podcast ali agora que quer virar sargento temporário? Com certeza. Dá pra ser Acho que cristão, alguém dá vai pra ser aparecer. cristão e militar? Dá pra ser cristão e militar? O cara vai dá pra ser, tá aí. E agora quem vai falar isso aí é nós, né? Acabamos de fazer uma pergunta ali, pode falar, dá pra ser cristão e militar ao mesmo tempo? Cara, Como é que é? Isso daí, muito boa essa pergunta que vocês falaram. Eu tenho pra mim, assim, que antes de ser militar, eu sou cristão. E é uma convicção minha, um princípio meu. E desde que eu entrei no exército, cara, desde que eu era recruta, cabo, sargento, sempre tive isso daí pra mim. Eu posso dizer assim, no exército eu já tive vários momentos que eu errei, que eu falei, porque, tipo, eu sou uma pessoa que sigo a Cristo, que tento dia após dia ser melhor, ser uma pessoa mais boa, mas eu não sou perfeito. O bem que eu quero, esse eu não consigo Esse eu não consigo fazer. Mas o mal... O mal que eu não quero, esse eu faço. E muitas vezes, assim, tipo, eu não agi no exército como cristão. Em alguns momentos eu tive falhas, podemos dizer assim. Mas, cara, antes de ser militar, tem que ser cristão. Eu sempre tive isso daí. Desde que eu entrei no exército, eu pensei, cara, eu tenho que influenciar alguém aqui. A minha vida, de alguma forma, tem que influenciar alguém. Eu lembro que eu era recruta, cara. Tava lá o Sanha, né? Vocês três já foram militar, né, cara? O Sanha do internato. Realmente. Cara, eu deixava alguns minutos ali do dia, pegava minha biblinha, aquela de bolsa, camuflada, pegava e dava uma lida nela ali. E daí eu lembro que no começo, teve uma vez, que daí já envolve princípios e valores, né? Que eles entraram numa conversa e estavam falando sobre guria. O que eles já pegaram, o que fizeram, e eu só tava de lado ouvindo, né? E daí uma hora meio que me chamaram pra conversa e falaram assim, Yuri, quem que tu já pegou, não sei o quê. Cara,
não sou muito isso daí. Daí, então tu é viado. Cara, daí eu falei assim, Cara, não. esse aí é o exército puro, é isso aí. É, o exército. Cara, daí eu falei, não, cara, só tem um princípio, assim, pra mim, tipo, pô, a pessoa, eu quero conhecer uma pessoa, eu quero conhecer ela, daí eu vou namorar, vou noivar, e desde que eu namorar, eu vou namorar pensando o quê? Em casar. Casar. E daí eles falam sobre sexo também. Eu falei, já, não, sexo é só depois do casamento. Cara, virou uma conversa, um burburinho. Não é possível, cara. Como que tu vai fazer isso aí? E, tipo, não entendiam. E eu falei, cara, não, isso daí é um princípio meu, eu sou cristão e tudo mais. E desde então, tipo, nunca neguei a minha fé, podemos dizer. Sempre um momento que eu podia dizer assim que eu era cristão, eu falava. Momento assim que, tipo, que eu pudesse não negar a Cristo, eu não ia negar em hipótese alguma. E daí quando eu saí cabo, eu acabei tendo mais influência. Eu lembro que alguns recrutas às vezes passavam umas situações assim, eu pensava, pô, às vezes não é uma conversa normal que vai ajudar a pessoa. Às vezes a gente vai ver assim, qual que é a crença daquela pessoa, o que é que ela acredita, porque daí com base nisso, a gente vai poder desenvolver aquele problema dela. Como sargento também, já teve problemas ele de recruta que eu vi que queria se matar, recruta queria fazer merda, como assim, como a gente diz, né? E daí eu sentava lá, conversava, perguntava quais são as convicções de fé dele, a gente orava e tudo mais. Tem como ser militar e cristão. E muito pelo exemplo, cara. Tipo, a gente olha o militar aquele cara rude, aquele cara ríspido. Pô, O cara que pega o cara vai pro puteiro. É, Cara, vai pra uma operação. É um fato, cara. Pra mim, era o cara entrava no exército, o que mais via era o pessoal fazendo isso. E a visão fama, que né? o pessoal tem, o pessoal aqui de fora tem, né? Quando É a uma gente visão. quando ele começou no internato, quantos que fumam? 2 levantaram a mão. É. No meio do ano pro final, quantos que estão fumando agora? 90%. Não, e é uma influência. Cara, o exército é uma influência muito grande, porque tem pessoas que chegam ali que não são corrompidas e acabam se corrompendo durante o ano. Pô, porque o cara vai pra uma operação, é estressante, né? O cara vai lá, às vezes fica 10 dias fora, 20 dias fora, e acaba que daí um cara ali oferece o cigarro. Ah, o cigarro é bom, vai te deixar mais tranquilo, o cara vai lá e começa a fumar. Daí, dá pra... ficam liberados. Podem sair. E quando vê os caras vão num bar, vão numa festa e o cara começa a ser influenciado. A pressão de grupo, né? Se o cara É a não pressão tem de grupo. uma fé estabelecida, uma maturidade espiritual, é muito fácil do cara cair, né? É muito fácil O do cara ruim é muito que fácil. você acaba sendo minoria, né? Então você tá sempre sendo minoria. De fato, então... você vai ser minoria. É. Esse Isso é o... Isso é o real. Esse que é o lugar difícil. errado, na hora errada e o cara errado pra Quando tá a gente ali, fala né? de virtudes e valores, existe uma minoria hoje, né? No mundo dinâmico, né, cara? A gente vive num mundo dinâmico. Então, É muito pouco. é muito pouco tu olhar pra uma pessoa e olhar, aquela pessoa tem uma virtude, tem um valor, é ou não é? A gente for olhar pra trás, a virtude vem de virtus, né? Na Roma, virtude, se é uma pessoa virtuosa, era quem era guerreiro, era alguém bravio, era alguém rígido, sabe? Era uma pessoa que não caía, era o guerreiro romano, o espartano. Só que se a gente vem pra hoje, virtudes e valores, ela traz a vulnerabilidade, da pessoa ser vulnerável. A sociedade, né? Cara, tá tudo mudando. A gente fez um episódio sobre o que sabemos, como sabemos que o que sabemos é real, né? É A real, relatividade da verdade. E hoje em dia tudo é muito relativo para as pessoas. Quando no episódio eu comentei, existem coisas relativas? Existe. Mas para mim tem a minha fé que não é relativa. Com certeza. Essa é a minha verdade. Essa é É a verdade, absoluta. é a verdade absoluta que eu carrego. Podem falar o que for. Mas só que virtudes e valores. O que é uma virtude? O que é um valor? Hoje em dia, cara, é muito difícil o cara ter uma base, né, firme. Desde familiar, ter tudo meio corrompido. A família, hoje em dia, ela tá corrompida, querendo ou não. corrompida. E se a pessoa deixa à mercê do mundo, E assim, em relação do quartel. Antes de eu entrar pro quartel, tem um amigo meu que eu escutei ele, foi o Lucas. Ele me falou assim, ele era um ano mais velho que eu, né? Ele saiu do quartel, ele me falou que no exército a gente vai encontrar pessoas que vão ser boas influências e más influências. Com certeza. Foi o que ele me falou assim. E ele falou bem assim, João, tu não se mistura com más influências. Não se mistura com más influências. E eu digo assim que é 80%. Mas como assim? O que a gente pode dizer que é más influências? Não que eles sejam ruins, que vão te fazer um mal, mas que vão estar ali te oferecendo cigarro, vão estar ali te levando pro caminho bar, errado, né? te levando tipo assim, pro caminho errado. Tu querer ser tipo igual a eles ali. Tipo, eles vão se juntar entre 20 caras ali e vão ficar falando como é que a festa foi legal, como é que a festa é isso. E se o cara não for junto, o cara é viado, o cara é gay, que nem comentou ali, sabe? E isso aí é real, é uma coisa que acontece, né? Quem não vai, tipo, não é por maldade, né? Aí já junta mais uns 2, 3 e fala, mas tu nunca pegou uma guria, tu é viado, né? Tu gosta de homem. Não pegou guria porque tu gosta de homem. E isso aí é a maior verdade que tem. é um fato isso. Mas assim, pra quem quer servir, quer se dar bem no quartel,
é só se misturar com pessoas boas, assim. Tanto pessoas ruins, tem pessoas boas, que vai aprender. No quartel, querendo ou não, foi um lugar que eu aprendi muito. E tem muita pessoa Nós lá... 4 aqui somos do quartel, né? É. Vocês Temos as são- referências. Meus melhores amigos aqui, pô, são um cara do quartel. Eu tenho meu melhor amigo, outro cara que tá aí, o Gelian. Quando eu falo em melhor amigo, amizade. No momento que eu falar pra vocês que eu fiz uma cagada e vocês darem risada e apoiar, vocês não são meus melhores amigos. Pra mim, melhor amigo é aquele que vai me dar uma paulada, sabe? Vai falar, cara, Vai chamar atenção. É. vai me chamar a atenção. Tu não tá indo pra um caminho legal. Exatamente. Comecei a cada um trabalhar, né? O Pedroso começou a trabalhar lá. Quando muito que eu ver o Pedroso meio distante, mas no distante quase arrogante, eu vou falar, cara, tu tá sendo arrogante. Sim. Isso tu pode ter na tua cabeça, né? Eu sou o cara que vou dar risada e vou incomodar igual, da mesma forma ali. Não, o cara vai incomodar. Mas quando Mas- necessário o for... cara mas tem que quando- chamar atenção. Quando necessário for, claro, o cara chama atenção, falar que tá fazendo cagada e coisa e tal, mas eu mesmo assim vou dar risada. Mas ser uma pessoa estruturada, ser uma pessoa que tem suas virtudes, ter seus valores, saber defender, acho que é 1 Pedro 3,15, a quem pedir razão da minha fé, razão darei. Cara, saber defender o que ele acredita, ou saber defender os seus ideais, isso é essencial pra te entrar no mundo, né? Pra te sair de dentro da tua casa. Hoje os adolescentes, os jovens vivem numa bolha, né? Com certeza. E agora tem uma pergunta pra largar em cima da mesa aqui que é muito interessante e que é algo que eu tenho comigo. Agora comentário de fé, virtudes, valores. Assim, dá pra desenvolver, digamos assim, a fé, essa crença em Deus, sem estar indo na igreja? O que vocês acham disso? Todos, pra todos. Opinião de cada um aqui. O que acha? Tipo assim, que pra mim ter fé e acreditar em Deus, eu tenho que ir na igreja. Cara, Pessoa que não vai na igreja, não tem fé, não acredita eu em vou Deus, deixar não vocês- acredita em Deus. Eu Primeiro falo falar, pelo depois eu meu- complemento. O menor conhecimento, então eu pensava que dava, cara. Eu tinha isso em mente que dava pra mim me aproximar de Deus estando só em casa, ali no meu lugar, ali no meu quarto, lendo a Bíblia. Mas hoje eu tenho um pensamento diferente que é necessária a comunhão. É necessário você compartilhar, é necessário você aprender com as experiências dos outros. Então, no meu ver, é impossível você se aproximar a Deus sem você estar em comunhão com outras pessoas. Assim, Tu Eu- fez a pergunta, vai responder também, camarada. Só veio preparado pra fazer a pergunta. Só acho que eu vou responder. já que me perguntaram, eu vou falar, né? Mas assim, pra mim, assim, pode me corrigir, pode me julgar, mas assim, pra mim, eu já fui em igreja, já fui, que nem o próprio Yuri falou ali, que ele ia na igreja e não via sentido nenhum, né? Cara, Não eu buscava o sentido, na não verdade. buscava o sentido da igreja. né? Nem procurava ver um Eu sentido. diria que era o meu mesmo caso. Eu fui criado numa família religiosa, eu ia na igreja junto com eles porque eles queriam, né? Era o compromisso deles da semana. No sábado, ali no domingo, o compromisso deles era ir na igreja e eu ia junto. Levávamos junto assim. Eu ia na igreja e ficava jogando no telefone, cara. Claro, sério, ficava num canto, ficava jogando. Ouvi o pastor falar, não via sentido nenhum, né? Queria ficar só jogando, só zoando, ia pra casa, de boa. Você ia até o templo, na verdade, né? E eu tenho assim pra mim, só que uma coisa que eu dou muito valor é na minha fé. Porque assim, eu vou contar uma experiência que eu tive assim, que chegou um momento na minha vida que eu notei que eu tava longe da igreja. Eu sempre tive fé, sempre acreditei, né? Por mais que tava longe, tava diferenciando ali, era no meu momento de adolescência. Eu me lembro até hoje, cara, e que de noite eu orei assim, tava começando a orar, sempre costumezinho de orar antes de dormir ali, né, pra abençoar o dia, agradecer pelo dia, agradecer pelas coisas que eu fiz. Eu orei assim, eu me lembro que eu pedi bem assim, Deus, eu quero ir pra uma igreja, mas não na igreja da minha avó. Na igreja da minha avó, Tua avó vendo. que eu falava assim que era uma igreja de velho, assim, sabe? Que não fazia, tipo, gincana. Cara, eu era adolescente. Pra ti né? não fazia sentido. Pra mim não fazia sentido, né? Eu queria ir numa igreja assim, mais de jovens, voltada a jovens, assim, que faziam brincadeira, gincana, coisa divertida. Eu me lembro que no outro dia, de manhã, o meu melhor amigo me mandou mensagem me convidando pra ir pra igreja. Assim, é um negócio absurdo. Como que tu foge disso, né? Que nem vocês falaram assim. O cara não vai levar pela razão isso daí, né? Aí assim, Como que tu foge disso, cara? Tu pede um sinal e... O sinal vem, mas não é Deus, acho que não é Deus. Exatamente. tipo, Vou como é, ignorar, né? como é que explica isso, sabe? Tipo assim, na noite anterior eu orei pedindo pra mim, Deus, me leva pra uma igreja que eu quero ir, coisa e tal. Aí foi o meu amigo que me convidou pra mim ir na igreja, que a mãe dele queria que eu fosse na igreja com ele, porque ele também tinha que ir na igreja e tudo tal. Cara, eu comecei assim, conheci pessoas, fiz amizade na igreja, cara, a igreja
fenomenal, sensacional, sabe, na minha adolescência, Sim. que fazia muita gincana, muita coisa bacana, tanto que o retiro que falaram, cara, foi no retiro, assim, a coisa mais foda que eu fazia, legal. Sim, sabe, retirão era muito incrível. Muito bom, cara, se desligar um pouco. Muito bom, se desligava, aprendia coisa bacana, tanto que eu aprendi fui numa palestra, não sei se no mesmo retiro que vocês vão tem, que é coisa de macho. Sim, tem. E ensina, cara, é um cara assim que ensina o cara a ser homem, né? Ensina o cara a ser homem. Daí tem uns mandamentos assim, é tipo um negócio, tipo espartanos, assim, sabe? É sério? Faz tipo o cara fazer um juramento que vai ser homem, né? Que vai ser homem. Ensina virtudes de homem, ensina o cara a ser homem, velho. O cara assumia que nem. Uma das coisas é limpe sua bunda, né? Que ele ensina assim. Ah, o cara falando assim, o cara dá risada, né? Mas fala assim, aprenda a limpar sua bunda. Por quê? Tudo a cagada que tu fizer, você tem que limpar. Ou seja, O homem faz isso. o homem faz isso. O homem resolve o seu problema, sabe? Ele não vai deixar outra pessoa resolver. Quando a gente fala no mundo, essa questão de homem e mulher tá muito deturpada, né, cara? Não querendo ser machista, não querendo, tipo, isso é um valores que o homem tem. É valores que um homem tem, que um homem tem que criar. O homem fez um problema, criou um problema, ele vai lá, ele mesmo, sozinho, vai lá e resolve. Limpe sua bunda, né? Isso aí é muito bacana, sabe? Tanto que tem uns outros mandamentos. E a assim, tua pergunta que tu fez, tu vai responder ela ou não? que é... Dá pra ter fé sem ter Dá pra ter uma fé. igreja? Não, exatamente. Aí, como eu comentei ali, eu parei de ir na igreja agora, atualmente não vou na igreja, mas eu acredito que dá pra ter fé e dá pra acreditar mesmo sem ir na igreja. Por quê? Ultimamente estou me desafiando cada vez mais através das corridas ali. Teve uma corrida que eu fiz assim que ficou muito, muito forte assim pra mim, sabe? Que eu me lembro que eu tava orando no meio da corrida assim, sabe? Que eu tava sofrendo demais. Nunca sofri tanto como naquela corrida que tava doendo demais, sabe? Aí eu comecei a orar e pedir força, assim. Pedi força. Falei, ó Deus, continua me observando aí que eu vou te mostrar do que eu sou capaz, vou te deixar orgulhoso, assim. E só me dê força que eu sozinho vou concluir. Aí, concluí a corrida, consegui concluir. Né? Mal, ruim, mas eu consegui concluir. E a minha fé, como é que ela tá funcionando agora? Eu não tô indo na igreja, mas eu acredito que dá pra ter essa fé, sem ser da igreja. Uhum. Porque eu ainda continuo tendo provas de Deus na minha vida, sabe? É a misericórdia de Deus na sua vida. Misericórdia, sim. E eu acredito que não necessariamente eu preciso estar na igreja pra me cultivar essa minha fé, né? Que nem eu leio a Bíblia, tento ler todo o tempo que dá certo, leio a Bíblia, eu busco ter fé, busco me desenvolver, busco Deus, busco através de Deus, mas para complementar a pergunta, eu ouvi também que não precisa, que a igreja é nós, né? A igreja é nossa. E não precisa estar necessariamente na igreja para seguir a Deus e ouvir a palavra dele. Só que tem um porém, que me falaram, que é a complementação que eu tava falando, que Deus fala através das pessoas. E ele não vai, e como é que Deus vai falar pra você sem estar no ambiente dele? Tá. Digamos assim, Respondendo que isso daí, você falou tipo, que a igreja é nossa. Na verdade, isso daí, as pessoas têm um erro nisso daí. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Então, tipo assim, o Espírito Santo habita em você. Mas nós, sozinhos, não somos igreja. A igreja, a Bíblia retrata como a noiva de Cristo. E um dia Cristo vai voltar, ele foi até o céu, ele fez tudo que tinha que fazer na terra, foi até o céu e prometeu que voltaria. Buscar quem? A sua noiva. Daí a gente fala como o encontro da noiva com o noivo. E a noiva é a igreja. Só que não é a igreja sozinha. Não é a igreja Pedroso, a igreja João, a igreja Adão. Não. É a igreja corpo. E esse corpo é uma comunhão. É muitos. E também não estou dizendo assim que é a igreja tal. Essa aqui específica. É a igreja católica. Não, é a igreja adventista. Não, é a igreja Assembleia de Deus. Não. É a igreja num contexto geral. Mateus fala sobre a igreja invisível, né? É a igreja Tem muitas invisível. pessoas em lugares que a gente não conhece que serão salvas e a gente nem imagina. E muitas Que não pessoas que pertenceram à estão nossa ao igreja. nosso lado e que não serão salvas, que a gente não conhece o individual de cada um. Então, Mas é como o Adão falou, mano. Tipo, é uma igreja invisível. Só que eu creio, assim, que essas pessoas pertencem a alguma igreja. E lá no final dos tempos a gente vai saber, assim, elas pertenciam a alguma igreja. Porque eu penso, tem como ter fé sem ir na igreja? Tem. Só que na igreja a gente vai conseguir acrescentar na nossa fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ouvir da palavra de Deus. A gente ler e pedir para que o Espírito Santo nos guie na palavra de Deus é muito bom. A gente deve fazer isso. Mas a gente também deve, talvez, um dia da semana tirar para ir num lugar, numa igreja,
não haverá igreja perfeita, não existe igreja perfeita, mas um lugar que pregue sobre Cristo, que pregue sobre Deus, e lá você vai ouvir da palavra de Deus. E com certeza isso daí vai acrescentar muito mais na tua fé. Você já tem, como que é? Você disse que minha fé já é edificada ao ler a Bíblia, aí eu fazer essas coisas de fé, de estar correndo assim, orando para Deus, buscando graça e misericórdia dele. Isso tem como. Só que eu digo por experiência própria e digo pelo que a Bíblia nos ensina, que a comunhão entre os irmãos, sim, vai edificar a sua fé. E com certeza você vai numa igreja, você vai ver erro, você vai ver pessoas assim que dizem que são cristãos, mas não são, você vai ver. A igreja é um ambiente de hipócritas. É um lugar para doentes. Isso que a gente tem que ter noção. A igreja é um lugar para pessoas doentes, pessoas precisando espiritualmente de Cristo. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, são pessoas imperfeitas que estão buscando alguém que é perfeito, exatamente, que é Cristo. E cara, e se a gente vai na igreja e fica só olhando para os erros, olhando para os erros das pessoas e perde o nosso foco central, que é Cristo, a gente se torna religioso. Que a gente vai entrar daqui um pouquinho. Que a gente já vai entrar nesse ponto sobre ser religiosidade, ser religioso. Ser uma pessoa espiritual ou ser uma pessoa religiosa. Entendeu? Só que daí às vezes talvez tu tenha em mente assim que, eu vou me manter aqui porque tá bom, tá tranquilo, e se eu for na igreja eu vou conhecer muita gente ruim, religiosa e tal. Talvez você tenha esse pensamento. E por conta disso acaba não indo e tal. Mas eu particularmente digo, cara, a igreja é essencial. Eu digo a mesma coisa. Essencial. Tipo, a gente precisa. Entendeu? Ela não pode estar acima da Bíblia, não pode estar acima de Cristo. O que eu mas ela passei tem que foi ter. muito isso. Eu me sentia muito confortável estando em casa. Então, tipo, pra mim era, eu tô fácil, tranquilo. né, cara? Eu tô ali, eu e Cristo. E eu percebi que, tipo, eu tive umas conversas, principalmente ontem, né, que eu conversei com os irmãos, né, que não vai ficar fácil. Não vai ser sempre difícil você ter que deslocar da sua casa pra ir e estar em comunhão. Mas depois que você está em comunhão, você vê que é muito E o bom. inimigo não quer que tu chegue até lá, né? Ele não quer. O inimigo não quer. E quando tem esse pensamento, eu não preciso da igreja, cara, não é um pensamento que tá vindo de Deus. Pode ter certeza, cara. Que Deus quer que você esteja no meio de pessoas que irão edificar na tua fé. É que nem eu comentei ali, que eu ouvi esse tempo, né? Que não tem como você ouvir a palavra de Deus. Tipo, Deus quer falar contigo, mas ele vai se manifestar através de quem? Através de como? Uma das coisas que tem que saber. Por isso que, digamos através assim, da Bíblia, Deus se manifesta. As pessoas perguntam, né? Eu quero que Deus fale comigo. Eu quero escutar Deus. Eu quero algum sinal. Deus já tá falando. Ele já tá falando contigo. Através da Bíblia, ele já tá falando contigo. Mas tu tá na unidade de fé, pessoas junto numa igreja, 4 paredes, debaixo de uma árvore, um campo, são uma comunhão de pessoas. Um propósito. Todos têm a mesma esperança, né? Esperança no céu, esperança de ir para o céu. Então é uma busca constante, levar o evangelho a todo mundo. Então, cara, tu se fortalece. Tu não vai ser forte todo o tempo. Mas no momento que eu fraquejar, vem cá, Ju, dá um apoio aí, ora por mim, cara. Uma coisa, João, que tu mesmo falou. Tu falou ali na tua resposta, né? Que Deus se manifesta também através das pessoas, né? Sim. Então, como que o pastor você do vai Yuri ter lá. essa manifestação sem estar É Deus em se comunhão? manifestando. Foi Deus se manifestando através da pessoa. E eu vi que o João falou, né, tipo, sobre não ir na igreja. Só que, cara, na igreja, tipo, a gente vai trocar o nosso ciclo também de amizade. Porque a partir do momento que tu encontrar uma igreja, tu vai ver, cara, que as pessoas que estão naquela igreja vão tornar seus melhores amigos, vão tornar as pessoas que vão estar sempre ao teu lado. Igual eu troquei amigos por amigos da igreja, e hoje esses amigos da igreja, eles são meus padrinhos de casamento. Os líderes que eu encontrei na igreja são meus padrinhos de casamento. São pessoas que eu levo pro resto da vida. E são pessoas que quando eu tive dificuldades, estava passando por problemas, eles estavam ali para me ajudar, entendeu? E são pessoas que o que acontece? Deus coloca na tua vida, entendeu? E dificilmente Deus vai colocar uma pessoa aleatoriamente, mas coloca. Os meios que Deus usa, a gente não pode julgar em hipótese alguma. Só que, cara, se tu numa igreja, ali já estão aquelas pessoas. E aquelas pessoas vão te ajudar. Tem pessoas que não irão. Tem pessoas que vão te julgar e tudo mais, apontar o dedo. Ora pra Deus. É a pessoa certa, e essa pessoa mais veio por ti. Cara, o inimigo, ele tem poder. Isso é um fato, né? Então, quando a gente acredita em Deus, a gente precisa saber que o inimigo, ele também tá agindo pra não deixar tu chegar até o ambiente de Cristo, né? Então, ora pra Deus, dependendo do que se faz. Quando o Pedro se batizou, né? O que eu falei pra ti? Cara, fico muito feliz de ter sido batizado. Claro que eu queria que ele se batizasse na minha igreja. Pô, claro Sim. que... Mas, cara, não deixa de abrir a Bíblia. Eu falei pra ti, né? Sim, exatamente. Eu vou na igreja, sou adventista. Eu, falando por mim, sou adventista. Mas no momento que eu chegar na minha igreja, eles abrirem a Bíblia e falar alguma coisa que não tá ali, eu saio dali e vou pra outra igreja. Eu sou aberto aí em qualquer outra igreja. Mas se abrir a Bíblia e não falar alguma coisa que tá escrito ali, cara, pra mim
Eu já pensei que tu ia fazer barraco, né? Do cara levantar. Levantar e começar a pregar, né? A Bíblia ela precisa ser aberta. Cristo, Deus fala pra ti com você através da Bíblia. A Bíblia, Não, é a com maior, certeza. a Bíblia é a maior revelação que a gente tem. Aí agora, Adão, tu vai responder a pergunta? Ele Tu já respondeu. Mas já falou? respondeu? Não, só pra ter Eu certeza. dei responder a questão igual o Yuri falou. A gente é templo do Espírito Santo. Por isso que a gente tem normas de saúde ou regras de saúde de cuidado. A gente precisa cuidar do nosso corpo. Regras mental. de vestimenta, por exemplo. Regras de vestimenta. Mental, físico e espiritual. Esse é um fato, né? Vou me alimentar bem, vou fazer atividade física, vou me vestir bem, né? Vou mostrar quem eu sou com modéstia. Isso é um fato. E acaba não sendo nem regra, mas é quando a gente lê a Bíblia, a gente vê templo do Espírito Santo. Cara, se eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso Cuidar, né? Eu preciso cuidar desse templo, em todos os aspectos, desde a vestimenta até a de saúde, entendeu? Exatamente. Não, de fato não é uma regra, né? Mas pô, tu vai cuidar. No momento que você aceita Cristo, você muda, né? Quando a gente fala qualquer outra questão, né? Eu sou salvo por obras? Não. Por eu ser salvo, pela graça de Cristo, eu pratico boas obras. A Bíblia fala que vós sois salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Uhum. E daí por quê? Para que a gente não se vanglorie das nossas obras. Mas a Bíblia também fala que a fé sem obras é morta. É morto. Então, Se a gente não tiver obras em meio à nossa fé de nada vale. aí vem a mudança, né? Após a aceitação de Cristo, por meio da graça, por meio da... Quando a gente fala, depois a gente vai falar um pouco da Páscoa, da morte de Cristo, né? Quando a gente fala disso, só por conta disso, a gente tem esperança, né? E entrando no adendo, tipo, eu falei ali daquela vez que eu tive aquele encontro com Deus, com o Espírito Santo. Por que eu sei que foi um encontro com o Espírito Santo? Por causa que a evidência maior do Espírito Santo é a produção de frutos, de obras. A gente vai ver algumas religiões, crenças que dizem que é falar em línguas e tal, mas eu não vou entrar nesse ponto. Mas a maior evidência do Espírito Santo é o quê? É obras. E eu vi que depois que eu tive aquele encontro, eu comecei a produzir obras. E a partir disso, eu tenho convicção que, cara, o Espírito Santo vem na sua vida, você tem uma confissão de fé, aceita Cristo, se batiza, vai ter mudanças. Vai. Consequentemente, vai ter mudanças na sua vida. Respondida a pergunta? Respondi. Agora, Aí... a gente pode entrar em outra questão, né? Até o Yuri citou antes ali, sobre ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa religiosa. Crenças, dogmas, tem toda essa questão, né? A gente for de uma igreja para outra, muda pra caramba. Muda muita coisa. Até a forma de batismo muda, cara. É um fato. Mas a Bíblia, ela diz algo. Não, exatamente. Mas qual que é a diferença de religião e espiritual? Tá, pra dizer basicamente pra vocês, tipo, eu vou dividir em 3 pontos. Um é crença, outro é a outra parte religião e a outra parte espiritualidade. A crença é basicamente nossas convicções, no que a gente acredita. Se a gente acredita em vida após a morte, se a gente acredita num ser supremo que criou tudo, se a gente acredita propriamente no Big Bang, tudo é crença. No poder do universo. Entendeu? Na poder do natureza. universo, entendeu? Tipo, a crença do João de, vou correr 40 km e isso vai ser muito bom para mim, é uma crença. Tudo na nossa vida é crença e convicções e nós temos isso. Daí, com base nisso, vem, por exemplo, quais são suas convicções em relação à vida após a morte? Não, eu creio em Deus, eu creio que depois da vida após a morte existe o inferno e o céu, e se aqui na terra eu aceitei a Cristo, eu entreguei todos os meus pecados diante da cruz, eu vou ser salvo, por exemplo. Ou tu vai... É uma convicção. Pode acreditar em Dante Alighieri, por exemplo. E daí nisso vai entrar o quê? Vai entrar a religião. Daí a religião, ela tem sistemas, tem doutrinas, tem uma organização melhor. Normas de organização. Entendeu? Porque imagina se cada um pensasse de uma forma, não tivesse uma organização, como que funcionaria, entendeu? Qual que é a tua crença? Acredito nisso, daí... eu concordo com você, mas nisso eu já não concordo. Daí veio a religião pra quê? Pra estipular, assim, pra organizar. E daí a partir disso, daí na religião a gente vai ver várias. A maior religião do mundo, cristianismo. Daí depois tem hinduísmo, islamismo, budismo, entre outras. Mas e todas elas têm seus deuses. Um é politeísta, outro é monoteísta. Uma acredita em vários deuses, outra acredita apenas em um. Na religião cristã, cristianismo, a gente vai ver a ortodoxia, o catolicismo e o protestantismo. Que daí vai vir o quê? A igreja adventista, vai vir as igrejas pentecostais, vai vir várias igrejas ali. E o catolicismo basicamente é apenas a igreja católica. Essas são religiões. Daí, como eu disse, é uma parte organizacional, que tem cerimônia, doutrina e liturgia. Daí agora a gente está na parte da espiritualidade. A espiritualidade já vai partir para outro ponto. A espiritualidade é algo mais profundo, onde a pessoa procura respostas sobre o universo, sobre o porquê que ela existe, o que está além dela, aquilo que vai além do físico e vai para o sobrenatural. Essa é a parte da espiritualidade. Daí eu resumidamente divido nessas 3 pontas: a crença, a religião e a espiritualidade.
E todas elas se incluem. Elas não andam sozinhas. Não andam sozinhas. Tipo, elas são diferentes, mas elas andam mutuamente E junto. quando andar sozinho, tá um risco. É um risco. Hoje em dia tem muitas igrejas. Falando em igreja, quando eu falo igreja, eu tô falando 4 paredes, tá? Em 4 paredes. Um nome, uma placa. Tem igrejas, cara, que só andam com a religião. Aí tá um problema. São tradições, são costumes, Liturgia, culto. liturgia, e esquecem do espiritual. Esquecem o que ali tá falando, o que Deus tá falando. Entendeu? Como que tem que ser. Esse é um risco hoje em dia. Que criam, tipo, Uma doutrinas das- a ser seguidas. Exatamente. Uma das coisas que a gente pode dizer. 80 anos atrás, violão, piano, por exemplo, era um instrumento do diabo. Era um instrumento que não podia ser tocado numa igreja. Agora, já não. Piano, violão, cara, a gente vê tocando. É a cultura, a tradição da igreja. Jogar bola, Deus o livre. Deus, exatamente. É, Bateria, por exemplo. Cara, uma das coisas que eu falo. Hoje na minha igreja, na igreja que eu estou, bateria não tem, entendeu? Por conta que tem o conservadorismo. Mas muita da nova geração já, tipo, não é que é algo do diabo. Dependendo de como você usar o instrumento, claro, né? Esse é um certeza. fato, né? Sim. Mas, cara, tem igrejas, cara, que é muito bonito tu ver um instrumental lá na frente. O cara vai numa assembleia, por exemplo, cara, é incrível. O Espírito Santo, ele trabalha através da música. Mas como que essa música está sendo trabalhada? É que a gente tem que estudar e ver A Bíblia diz. se aquilo vai contra a Bíblia. Entendeu? Exatamente. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia nos fala sobre não jogar bola, por exemplo, Não fala. praticar esporte. Não fala. Mas ela fala também pra gente não estar no meio da roda dos escarnecedores. Eu posso ir lá jogar uma bolinha, mas depois eu vou ficar lá com o pessoal tomando cerveja, fumando, mas não vou. Não tem por que isso daí. Mas eu sei que na hora que eu estiver jogando bola, eu vou fazer o quê? Eu vou glorificar Deus. Porque em tudo a gente tem que glorificar Deus. Eu vou jogar o máximo daquilo ali, entendeu? A mesma coisa a bateria. A bateria, se ela for usada, por exemplo, numa religião aí que foge da Bíblia, pô, um batuque, por exemplo, isso daí já é errado. Por exemplo, diante da Bíblia, diante dessa religião. Mas se ela for usada pra, tocar uma música ali pra Deus, Fazer um pra fundinho, glorificar cara, Deus, é fazer um maneiro. fundinho, vale a pena. É bom, Tem entendeu? muitos instrumentos que são, sim, muitos instrumentos que são usados não para fazer um momento de musical, um momento de louvor. São usados para invocação, Exato. entendeu? São para invocar alguma coisa, algum ser, uma força, entendeu? Não vou entrar em detalhes porque eu não tenho esse conhecimento, mas eu sei que são usados não para um momento de louvor, um momento musical, são usados para invocar alguma coisa. Então, vamos tocar uma bateria, um violão, um piano? Vamos. Mas o que a Bíblia diz? Como que a gente deve tocar esses instrumentos? Qual que deve ser o som deles? Será que vai ser algo estridente, igual toca, sei lá, no Slipknot, por exemplo, toca? Não vai ser, né, cara? Não tem. Tá, mas depende do louvor também. Tem uns louvores aí. Tem uns rock que são. Tem tipo louvor de rock, né? Mas isso aí é porque. Que dizem, né? Que rock é coisa do diabo, sempre falava isso aí. Porque muitas vezes tem pessoa que não conhece. Eu conheço uma banda de rock que toca só louvor. Eu conheço. Ainda mais em outra língua. E escuto também. Tem né? algumas E escuto bandas. também. Que é bom demais, né, cara? Eu acho que esse Legal, dia aí veio vai aqui em ter Panambi uma banda chamada Opus Dei, eu acho que é. Que é música gaúcha, né? É uns caras Opus gauchistas Dei. que... Não, aí é bacana. Que pega a tradição gaúcha e ainda assim coloca ali Deus no meio e dá pra louvar Deus dessa forma. Mas entrando nesse ponto aí que vocês falaram, eu comentei ali sobre esses 3 pontos, mas entrando no ponto principal que é espiritualidade sem religião. O que acontece? Hoje em dia tem muitas pessoas que só querem ser espirituais. Por quê? Porque não se adaptam, a religiões. E muitas das vezes assim a gente vai ver, uma pessoa vai lá assim, eu acho interessante essa parte do catolicismo. O pessoal ter santo ali e adorar Maria e tudo mais, eu acho interessante. Também acho interessante a parte ali do espiritismo, que o pessoal acredita em reencarnação e gosta daí. Mas não tem uma religião que eu acabe me adaptando em relação a isso daí. Que pregue as duas verdades, entendeu? Daí o que a pessoa faz? Ela fica adepta a isso daí. Ela, tanto acredita na reencarnação, quanto ela acredita ali nos santos, por exemplo. E acaba que ela não tem nenhuma religião, mas ela vive uma espiritualidade. Ela não se encaixa, né? Ela não se encaixa. E daí o que acontece? Muito do que acontece hoje em dia é as pessoas vivendo naquilo que não tira ela da zona de conforto. E mantém ela naquilo que satisfaça, entendeu? Porque quando você assume uma religião, você vai numa religião, você vai buscar Deus, por exemplo. Cara, você vai entrar no cristianismo. Você tá numa igreja lá, numa religião do cristianismo. Tu gosta de muitas coisas são boas pra você, mas tu vai chegar num ponto ali que vai falar assim, cara, sobre os vícios. E tu vai ver, sou viciado em videogame. Sou viciado. Chego em casa, videogame. Depois que eu janto, videogame, toda hora. Sou viciado. E a Bíblia vai falar sobre vícios, que a gente não deve ter vícios. E daí o que tu vai fazer?
Vai pegar, tipo assim, pô, não me adaptei, esquece essa religião, não quero ela. Vou pegar só o que eu acho interessante. Aquele Deus bom, aquele Deus amoroso que te salva, só Tu isso daí. não se adapta à Bíblia. Ou tu tenta adaptar ela pra ti, É, ou tu foge e fecha o olho Exatamente. pra aquilo. Tipo, a Bíblia, assim, ó, você não pode... eu vou pegar o que é bom pra mim, o que não é bom pra mim, que tira eu da minha zona de conforto. Não, eu vou ignorar isso aqui. Isso não existe. Aí você vai viver o quê? Uma espiritualidade que é só tua. É só tua espiritualidade. E daí entra aquele ponto.